Ricardo Vargas a arrastou para o palco para destruí-la diante de centenas de olhos. Um erro que ele jamais esqueceria. Mal sabia ele que estava prestes a testemunhar o poder de uma alma que ele tentou esmagar e ouvir a voz que silenciaria seu mundo para sempre. A cozinheira, ele anunciou ao microfone. O salão de festas congelou. Ricardo Vargas, CEO da Vargas & Vargas, apontou para o fundo do salão, onde a mulher estava parada, quase escondida pela porta da cozinha. Lina, venha aqui. Temos uma surpresa para você. Risadas nervosas se espalharam pelas mesas da frente. Os executivos se ajeitaram em suas cadeiras, sentindo o cheiro de sangue na água. Lina permaneceu imóvel, seu uniforme branco parecendo uma bandeira de rendição sob as luzes de cristal. Ele gesticulou novamente, um predador brincando com sua presa. Os holofotes a encontraram, prendendo-a em um círculo de luz ofuscante. Ela tentou recuar, mas o olhar de seu chefe de cozinha era um aviso claro. Os garçons pararam, bandejas no ar, rostos pálidos. O murmúrio na plateia cresceu, uma onda de curiosidade e desprezo. Ricardo sorriu, um sorriso fino e perigoso. Não seja tímida, a festa precisa de uma atração principal. Um dos diretores na primeira fila gritou, mostre-nos seus talentos, e a zombaria se tornou explícita. Forçada a andar, cada passo foi um século. O som de seus sapatos abafado pelo zumbido em seus ouvidos e pelas batidas frenéticas de seu próprio coração. O palco parecia a guilhotina. Ricardo agarrou o braço de Lina assim que ela chegou. Apertou com força. Sorria, cante uma canção, ou pode arrumar suas coisas amanhã. O rosto dela perdeu toda a cor. Como ela poderia cantar com o veneno dele em seu ouvido? O calor do holofote em seu rosto era brutal, um sol artificial que a cegava. E naquele calor, o presente se dissolveu. O rosto cruel de Ricardo Vargas se desfez em um borrão. A plateia zombeteira desapareceu, e o silêncio hostil do salão foi substituído pelo chiado de alho na panela e o som de uma voz que era seu porto seguro. A luz ofuscante já não era um holofote, mas o sol da tarde entrando pela janela da cozinha de sua infância. Tudo isso passou por sua mente em um único, suspenso segundo. Ela tinha 10 anos e estava em cima de um banquinho para alcançar a bancada. Sua mãe, Isabela, sova a massa de pão com as mãos cheias de farinha. Elas cantavam juntas um dueto de uma ópera antiga que Isabela amava. A voz de Lina, pura e cristalina, atingiu uma nota alta, preenchendo a pequena cozinha com uma força que parecia impossível para seu tamanho. Sua mãe parou, os olhos brilhando. Sua voz é um presente dos anjos, minha filha, ela disse, beijando o topo de sua cabeça. Nunca deixe que ninguém a silencie. Anos depois, a mesma cozinha parecia escura e fria. A luz do sol não entrava mais. Isabela, pálida e magra, estava sentada à mesa, uma pilha de contas médicas à sua frente. Lina, com 17 anos, segurava um envelope grosso em suas mãos, a carta de aceitação do conservatório de música mais prestigiado do país. O sonho de uma vida inteira, ali, em suas mãos. Ela olhou para a mãe, depois para as contas. Isabela encontrou seu olhar e, com a mais infinita tristeza, balançou a cabeça lentamente. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra era necessária. Um ano mais tarde, Lina preenchia um formulário. O cargo era de assistente de cozinha na Vargas & Vargas. Do outro quarto, ouviu o som da tosse seca e fraca de sua mãe. Seus olhos pararam em um campo do formulário. Habilidades especiais. Por um instante, seus dedos tremeram, querendo escrever a verdade. Canto lírico. Mas ela apenas engoliu em seco, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Ela deixou a linha em branco, um pequeno túmulo para o seu grande sonho, e assinou o nome na parte inferior. O sacrifício estava selado. A voz de Ricardo Vargas a arrancou da memória como um balde de água fria. Está surda? Eu disse para cantar.
O toque gentil de sua mãe em seu rosto foi substituído pelos dedos de Ricardo que se cravaram em seu braço, trazendo-a de volta à realidade brutal. A cozinha ensolarada desapareceu, e o salão de festas voltou a se materializar ao seu redor, um circo de rostos curiosos e cruéis. Mas algo havia mudado. Ao olhar para Ricardo, ela não viu apenas seu chefe. Viu todos os médicos que deram de ombros, os gerentes de banco que negaram ajuda, cada porta que se fechou na sua cara. A humilhação de uma vida inteira se concentrou naquele único momento, naquele palco. E uma faísca de fúria, há muito adormecida, começou a queimar. Mas aquela faísca de fúria não nasceu no palco. Ela foi forjada horas antes, no caos dos bastidores, onde o desejo de ser invisível colidiu com a arrogância de um homem que se recusava a não ser notado. A noite do evento anual de gala da Vargas & Vargas era o inferno na terra para a equipe da cozinha. A pressão era imensa, as ordens gritadas, o calor das panelas e fornos insuportável. Para Lina, o único refúgio era a música que vivia em sua mente. Em um canto do corredor de serviço, longe dos gritos do chefe de cozinha, ela polia a última dúzia de talheres de prata. E para abafar o barulho e a ansiedade, ela começou a cantarolar. Era um sussurro, quase inaudível, uma área italiana que sua mãe costumava cantar. A melodia era seu segredo, seu santuário. Ela fechou os olhos por um instante, transportada para longe daquele corredor frio e metálico, sua alma imersa nas notas complexas que seus lábios formavam sem esforço. Ela não queria aplausos. Queria apenas aquele pequeno espaço de paz, onde ela podia ser ela mesma, sem que ninguém soubesse. Miguel, o pianista contratado para a noite, estava tentando encontrar um atalho para o salão principal. Ao passar pelo corredor de serviço, ele ouviu algo que o fez parar. Não era um rádio, era uma voz humana cantando baixo, mas com uma pureza e controle que ele raramente ouvia, mesmo nos teatros mais renomados. Ele seguiu o som, curioso, e viu Lina de costas, balançando a cabeça suavemente no ritmo da melodia. Ele, um músico treinado a vida inteira, reconheceu o talento bruto e imenso naqueles poucos segundos. Era como encontrar um diamante em uma mina de carvão. Quando ela terminou a frase musical, ele não conseguiu se conter. Isso foi de tirar o fôlego. Lina saltou, assustada, deixando um garfo cair com um barulho estridente. Ela se virou, o rosto corando violentamente ao ver o homem de smoking parado ali. Desculpe, eu não queria assustar, mas sua voz é profissional. Lina negou com a cabeça, o pânico em seus olhos. Não, eu não sou nada, só estava distraída. Ela empilhou os talheres na bandeja, suas mãos tremendo. Eu preciso ir. Miguel tentou argumentar. Não, espere, você não entende. O que você tem é um dom. Mas ela já estava se afastando, quase correndo, desaparecendo na agitação da cozinha. Ela não queria ser descoberta. Queria apenas fazer seu trabalho e voltar para casa. A invisibilidade era sua armadura. Uma hora depois, essa armadura foi estilhaçada. Um dos aperitivos principais estava atrasado, e o chefe de cozinha, com o rosto vermelho de estresse, empurrou uma bandeja pesada nas mãos de Lina. Leve isso para o salão, agora, e não derrube nada. O corredor estava mais movimentado, uma via expressa de garçons e funcionários. Lina navegava pelo caos com cuidado, o peso da bandeja forçando seus braços. Foi então que Ricardo Vargas surgiu, vindo na direção oposta. Ele não olhava para frente. Tinha o celular colado na orelha, o rosto uma máscara de fúria. Eu não quero saber de desculpas. Se o contrato não estiver na minha mesa pela manhã, considere-se demitido. Ele gesticulava com a mão livre, andando de costas por um instante para enfatizar sua ameaça. E então, ele colidiu com Lina. O impacto foi forte. Lina cambaleou para trás, seu corpo inteiro se contraindo para equilibrar a bandeja. Por um milagre,
Nada caiu. Mas o movimento brusco fez com que uma única, minúscula, quase invisível gota de molho de amora voasse de um canapé e pousasse, como uma mancha de sangue, na ponta do seu sapato italiano de couro branco, polido como um espelho. Ricardo desligou o telefone. Seu olhar desceu lentamente, fixando-se na pequena mancha escura. O mundo pareceu parar. Seu rosto, já tenso de raiva, se transformou em uma expressão de puro nojo e desprezo. Você, ele sibilou. Olhe o que você fez. Lina gaguejou. Senhor Vargas, me desculpe. Eu juro que foi um acidente. Ele ergueu a mão, silenciando-a. Silêncio. Sua voz era baixa, mas cortava o ar. Sabe quanto custa este sapato? Custa mais do que você ganha em um ano inteiro de serviço nesta cozinha imunda. Ele falou alto o suficiente para que todos no corredor ouvissem. Os outros funcionários congelaram, ninguém ousando se mover ou respirar. Ricardo apontou para a mancha com o queixo. Limpe, agora. Era uma ordem que não era sobre o sapato, era sobre poder, sobre humilhação. Com os olhos de seus colegas queimando em suas costas, Lina teve que se ajoelhar, pegar um guardanapo de papel e, com as mãos trêmulas, limpar a sujeira insignificante do sapato de um homem que a via como algo ainda mais insignificante. Ela não chorou, não ali. Ela se levantou, murmurou um pedido de desculpas e entregou a bandeja a outro garçom antes de fugir para o único lugar seguro. A despensa fria e escura nos fundos da cozinha. Lá, no escuro, encostada em sacos de farinha, ela se permitiu tremer. A humilhação era uma bile quente em sua garganta, e a primeira voz que ouviu em sua mente foi a da dúvida. Ele tem razão. Você é um desastre. Desajeitada. Invisível. Anos de se esconder, de se diminuir para não causar problemas, vieram à tona dizendo que ela merecia aquilo, que aquele era o seu lugar. Depois veio o medo, gelado e paralisante. Ele vai me demitir. Como vou pagar o aluguel? Como vou cuidar da minha tia? A ameaça dele não era vazia. Ela já tinha visto Ricardo Vargas destruir carreiras por muito menos. O pensamento de desistir, de simplesmente tirar o uniforme e ir embora antes que ele pudesse demiti-la, era tentador. Seria mais fácil fugir. Ela enfiou a mão no bolso do avental, procurando um lenço, e seus dedos encontraram uma pequena pedra lisa e gasta, um seixo do mar que sua mãe lhe dera quando ela era criança, antes de sua primeira apresentação na escola. Para quando você sentir medo, Isabela dissera, fechando os dedos da filha em volta da pedra. Lembre-se que você é mais forte do que qualquer rocha. Segurar aquela pedra era como segurar a mão de sua mãe. A lembrança cortou a névoa de medo e vergonha. A respiração de Lina se acalmou. A decisão se formou, não com fogo, mas com a solidez silenciosa daquela pedra. Ela não iria fugir. Ela não iria desistir. Ela terminaria seu turno. Ela enfrentaria aquela noite, não por ele, mas por si mesma. Ela sobreviveria. A decisão de sobreviver àquela noite seria testada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. A humilhação particular nos bastidores foi apenas o ensaio para a execução pública que Ricardo Vargas planejava como o grande final de seu discurso. Ele estava no auge de sua performance, no centro do palco, banhado por aplausos após um discurso inflamado sobre poder, visão e o futuro implacável da Vargas & Vargas. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, um sorriso de predador satisfeito no rosto. Mas o sucesso, ele começou, a voz ressoando pelo salão. Não é nada sem a capacidade de reconhecer o nosso lugar, de ter humildade. E hoje, nos bastidores, tivemos uma bela lição de humildade, não é mesmo? Ele fez uma pausa dramática, seus olhos varrendo a plateia antes de se fixarem, como mísseis teleguiados no fundo do salão. E então ele a chamou. A cozinheira! Lina, por favor, junte-se a mim no palco! O nome dela, exposto daquela forma, foi como um golpe físico.
Enquanto ela era forçada a caminhar naquela longa e solitária jornada até o palco, ele narrava sua versão dos acontecimentos. Esta jovem, incrivelmente dedicada, quase nos custou um contrato de $1 milhão hoje, com uma arma perigosíssima, um pingo de molho de amora. Ele apontou para seu sapato impecável, como se exibisse uma cicatriz de batalha. Felizmente, minha generosidade e o couro italiano sobreviveram ao ataque. A primeira fila, composta por seus diretores mais leais, explodiu em gargalhadas. O resto do salão seguiu o exemplo, um pouco mais contido, mas ainda cúmplice. Lina chegou ao palco, o rosto queimando, a cabeça erguida por um fio de orgulho, e parou ao lado dele, tentando manter a dignidade, tentando respirar. Ricardo se deleitava com o desconforto dela. Aquilo era poder de verdade. Não o poder de fechar negócios, mas o poder de diminuir uma pessoa a nada. Ele se virou para seus executivos. Jonas, você precisava ver a rapidez dela. A agilidade para se ajoelhar e limpar a bagunça foi inspiradora. Ele olhou para Lina com falso espanto. Talvez devêssemos criar uma nova posição para você no organograma da empresa. Gerente sênior de polimento de calçados. O que acha? Jonas, um homem corpulento com um riso gutural, quase se engasgou com a bebida. Eu aprovo. Ela pode começar pelos meus amanhã. A piada deu permissão para que a crueldade se espalhasse. O riso já não era nervoso, era aberto, zombeteiro. Ricardo começou a andar em círculos ao redor de Lina, como um leão inspecionando sua presa. Mas vamos ser sérios. O que se passa na mente de uma mulher tão focada em seu trabalho? Quais são seus sonhos? Ele se inclinou para ela, o microfone perto de sua boca, mas não lhe deu a chance de responder. Ela sonha com o segredo da sopa perfeita, com panelas que se limpam sozinhas? A plateia uivou. Alguém no meio do salão gritou: acho que ela sonha com um avental novo. A humilhação, antes centralizada em Ricardo, agora se tornara um esporte coletivo. Lina era o alvo, e todos tinham permissão para atirar. Ela mordeu o lábio inferior com força, o gosto de sangue misturando-se com a amargura em sua boca. E então ela encontrou a voz. A mesma voz que decidiu, na solidão da despensa, que não iria fugir. Era um fio, baixo, mas claro e firme. Senhor Vargas. O som inesperado de sua fala causou uma breve hesitação na plateia. O riso morreu. Com todo o respeito, o que aconteceu foi um acidente. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Por 30 segundos mágicos, sua dignidade pareceu mais forte que a arrogância dele. O silêncio no salão ficou tenso. A sinceridade em sua voz era palpável, e por um instante a maré pareceu virar. Alguns rostos na plateia mostraram um traço de simpatia. Ela não era uma piada, era uma mulher defendendo sua honra. Ricardo Vargas pareceu genuinamente surpreso. Ele a olhou e um brilho perigoso surgiu em seus olhos. Ele não estava irritado, estava encantado. Ela havia lhe dado uma nova arma para usar. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, e passou um braço pesado pelos ombros dela, um gesto de falsa intimidade que a fez encolher. Trabalho, é claro, e por falar em trabalho, ouvi um boato fascinante. Ele se aproximou do microfone, sua boca quase tocando o ouvido de Lina. Disseram-me que, além de sopas e molhos, a nossa cozinheira também nos presenteia com sua voz, que canta como um anjo ferido. É verdade, Lina. Ele se afastou, olhando para ela. Você nos daria a honra? Cante uma canção para nós. A armadilha se fechou com uma brutalidade espetacular. Ele não apenas invalidou sua defesa, ele a usou para criar uma humilhação ainda maior, transformando seu talento secreto em uma performance de circo. A plateia, liberta de qualquer resquício de culpa, explodiu em um clamor de risos e aplausos. A caçada estava de volta. Lina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O pedido dele não era um convite, era uma sentença.
Ele estava exigindo que ela pegasse a única coisa pura que lhe restava, a memória de sua mãe, seu sonho morto, e a oferecesse como sacrifício para o entretenimento deles. Ela balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não, por favor, eu não posso. A voz dela era um sussurro quebrado, mas Ricardo não estava ouvindo. Ele pegou o microfone de seu pedestal e o empurrou contra as mãos dela. O metal gelado era como uma sentença de morte. Vamos, não seja modesta. Seu tom era leve, mas seus olhos eram duros como aço. Cante para nós. Cante pelo seu emprego. A ameaça, antes velada, agora era pública, nua e crua. Ela olhou para a multidão. Um monstro de 1000 olhos e 1000 bocas sorridentes, esperando por sua falha, esperando para devorá-la. Toda a força que ela reuniu na despensa, toda a memória de sua mãe, tudo se desfez sob o peso daquele momento. Ela era, novamente, aquela menina assustada na cozinha escura, vendo seu sonho morrer. Ela não tinha resposta, não tinha mais luta. Vendo a derrota total em seus olhos, Ricardo deu o golpe de misericórdia. Ele pegou o microfone de volta de seus dedos inertes, inclinou-se para ela, a voz falsamente carinhosa, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Que pena. Parece que o canário não canta. Ele deu 2 tapinhas em sua bochecha, um gesto de domínio final. Então virou-lhe as costas, como se ela fosse um objeto quebrado, e se dirigiu à plateia. Bom, chega de distrações, vamos voltar à festa. A música da banda começou a tocar alto e o barulho das conversas e risadas encheu o salão instantaneamente, engolindo o silêncio ao redor dela. Ela ficou sozinha, no centro do palco, visível para todos, mas vista por ninguém. O mundo ficou mudo. O mundo ficou mudo, mas o barulho dentro da cabeça de Lina era ensurdecedor. Cada risada na plateia, cada nota da música da banda era uma martelada em sua alma. Ela estava ali, de pé, no centro do palco, mas já não estava mais em seu corpo. Flutuava acima, vendo a si mesma como os outros a viam. Uma figura patética, uma piada que já havia perdido a graça, um lixo esquecido no meio do salão. O instinto gritava para que ela corresse. Correr para fora daquele palco, daquele salão, daquela cidade, daquela vida, desaparecer. A humilhação era um veneno se espalhando por suas veias, e a única cura parecia ser a fuga. Seus pés se moveram por conta própria, um meio passo para trás, em direção à escuridão das coxias, em direção ao esquecimento. Era o fim. Ela iria aceitar a derrota, pegar suas coisas e nunca mais olhar para trás. Foi quando a luz a pegou de um jeito diferente. O feixe do holofote ricocheteou em algo brilhante na beirada do palco. Um troféu de cristal que seria entregue mais tarde. Na superfície curva e polida do prêmio, ela viu seu próprio reflexo, distorcido e grotesco. Viu um rosto manchado de lágrimas silenciosas, olhos vazios de esperança, a boca entreaberta em uma máscara de puro desespero. O rosto de uma vítima, o rosto de uma mulher quebrada. E ela sentiu um ódio profundo por aquela imagem. Um ódio que a surpreendeu, mais forte que a vergonha, mais quente que o medo. Aquele reflexo não era ela, não podia ser. E então, outra imagem se sobrepôs à sua, uma memória tão vívida que parecia real. Sua mãe, Isabela, nos últimos dias de vida. Fraca, deitada na cama, a pele fina como papel, mas os olhos ainda queimavam. Havia uma força neles, uma recusa em se render, mesmo para a morte. Ela se lembrou das últimas palavras que sua mãe lhe sussurrou, a voz um fiapo de som, mas as palavras pesadas como rochas. Não deixe que eles te transformem em algo pequeno, Lina. Sua alma é um oceano. Um oceano. E ali estava ela, se afogando em uma poça de lágrimas. A dissonância entre a lembrança da força de sua mãe e a imagem de sua própria fraqueza no cristal foi a ruptura. Uma onda de clareza, fria e cortante, atravessou o pânico.
Ricardo Vargas podia demiti-la. Podia humilhá-la publicamente. Podia tirar seu sustento e sua dignidade. Tudo isso eram coisas externas, coisas que podiam ser tomadas. Mas sua voz era diferente. Sua voz era o presente de sua mãe. Era o seu sonho. Era a sua alma. E ele não podia tê-la. Ele não tinha esse direito. O pensamento se solidificou de repente em uma decisão inabalável. Ele não venceria. O meio passo para trás se transformou. Ela firmou os pés no chão. Lentamente, com uma deliberação que fez seu corpo inteiro tremer, ela se virou, não mais para a escuridão da saída, mas para a luz, para a multidão, para o centro do palco onde o pedestal do microfone permanecia, vazio e acusador. A decisão estava tomada, mas como? Como lutar contra um homem que controlava tudo? Lutar com palavras era inútil. Ele era o mestre delas. Gritar seria apenas a prova de sua histeria. A resposta era óbvia. A única arma que ela possuía e que ele, ironicamente, havia acabado de zombar. A pista para sua vingança estava em sua própria garganta. A esperança não era uma ajuda externa, mas a redescoberta de seu próprio poder, ali, no epicentro de sua aniquilação. Mas uma voz sozinha, sem música, seria apenas um grito de desespero. Precisava de um cúmplice. Seus olhos varreram a multidão procurando, ela não sabia o quê. Um rosto amigável? Um sinal de apoio? Não havia nenhum. Eram todos estranhos, inimigos, espectadores de sua queda. Seu olhar passou pelas mesas, pelos rostos sorridentes e indiferentes, e então pousou no pequeno palco da banda, do outro lado do salão. E ela o viu. Miguel, o pianista. Ele não estava tocando. Suas mãos pairavam sobre as teclas, mas ele estava completamente parado. E ele estava olhando para ela. Seus olhos não continham a zombaria da plateia, nem a pena que seria quase tão ruim quanto. Havia algo mais, uma fúria contida, uma indignação de artista. Ele, que tinha ouvido a verdade de sua voz em um corredor sujo, tinha acabado de testemunhar o sacrilégio de Ricardo tentando transformar aquele dom em uma piada. Naquele instante, Lina entendeu. Ele era o único outro naquela sala que conhecia o seu segredo. Ele era o único que poderia ser seu aliado. Ela o encarou, através da distância, através do barulho, e um pacto silencioso foi selado. Ele viu a pergunta nos olhos dela. Ele viu a decisão. E ele deu um aceno de cabeça, mínimo, quase imperceptível para qualquer outra pessoa. Mas para ela foi tudo. Não era mais uma vítima, era uma arma, prestes a ser disparada. Aquele aceno de cabeça de Miguel foi como uma chave girando uma ignição. A energia que inundou o corpo de Lina não era coragem, era certeza. Pela primeira vez em anos, ela não estava reagindo, não estava sobrevivendo. Ela estava prestes a agir. Com uma calma que assustou a si mesma, ela deu um passo à frente e, com a mão firme, ajustou o microfone à sua altura. O pequeno movimento, tão simples e técnico, calou os últimos murmúrios do salão. Centenas de pares de olhos se fixaram nela, confusos. O que a cozinheira humilhada estava fazendo? Ricardo Vargas, de costas, rindo com um grupo de investidores, ainda não havia percebido. Lina ignorou a plateia. Seu universo se resumia a ela mesma e ao homem sentado ao piano. Ela não podia gritar o nome da música, não podia lhe dar nenhuma instrução verbal. A comunicação deles teria que ser na única língua que ambos dominavam perfeitamente. Ela olhou para Miguel, levou a mão à garganta e cantou uma única nota. Apenas uma, um lá agudo. Não foi alto, mas foi perfeitamente sustentado, puro, sem um traço de vibração ou medo. Era uma nota de teste, uma pergunta e uma afirmação. Tudo em um só som. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele não estava apenas ouvindo uma nota, estava ouvindo anos de treinamento contido, uma vida de paixão reprimida.
Um lá como aquele não acontece por acaso. Ele entendeu a pergunta. Você está comigo? Ele respondeu com as mãos. Ele as posicionou sobre as teclas do piano, preparando os acordes iniciais de O Mio Babino Caro, uma área famosa, bela e cheia de emoção. Seria uma escolha segura, uma forma de expor a beleza da voz dela e a crueldade de Ricardo. Seria uma vitória poética. Mas quando ele olhou para ela em busca de confirmação, esperando um aceno de cabeça, ele viu algo que o chocou. Lina estava balançando a cabeça. Um não sutil, mas firme. A confusão deve ter ficado evidente em seu rosto, porque ela fez algo em seguida que gelou o sangue dele. Ela ergueu o queixo e lentamente, com uma precisão aterrorizante, articulou o título de outra música sem emitir som. Der Hölle Rasch. Miguel sentiu o ar faltar em seus pulmões. A área da Rainha da Noite. Era um pesadelo técnico. Uma peça escrita não para soar bonita, mas para soar como a própria fúria dos céus, cheia de saltos impossíveis e uma sequência de staccatos que eram o Monte Everest do repertório de soprano. Tentar cantá-la em condições normais já era audacioso. Tentar cantá-la descalça emocionalmente, após uma humilhação pública, com um piano que ele mal conhecia, era suicídio. Ou era uma declaração de guerra. Esta era a primeira revelação. Aquela mulher não era uma vítima em busca de simpatia. Ela não queria que a plateia chorasse com ela. Ela queria queimar o mundo. Miguel olhou para o rosto dela e não viu medo. Apenas uma chama fria e branca. A raiva havia queimado todas as suas dúvidas, transformando-a em puro propósito. Ele entendeu que subestimá-la seria o segundo maior erro daquela noite. O primeiro, claro, fora de Ricardo Vargas. A prova decisiva não seria um documento ou uma testemunha. A prova seria a própria música. A área da Rainha da Noite não é sobre tristeza ou perda, é sobre vingança. É a voz de uma mãe ordenando à sua filha que assassine seu rival. Um chamado às armas envolto em uma melodia furiosa. A letra fala das dores da vingança do inferno queimando em um coração. Era a escolha de música mais agressiva, mais desafiadora e mais perfeitamente simbólica que ela poderia ter feito. A armadilha estava montada e era brilhante em sua simplicidade. Ricardo e sua plateia de bajuladores esperavam, na melhor das hipóteses, uma canção folclórica desafinada ou um choro constrangedor. Eles estavam se preparando para rir da inadequação dela. Em vez disso, ela estava prestes a lançar sobre eles uma das peças de música clássica mais violentas e tecnicamente exigentes já escritas. Ela usaria a ignorância deles como um escudo e a sua arte como uma espada. Eles não saberiam o que os atingiu até ser tarde demais. Eles não entenderiam a letra em alemão, mas entenderiam a linguagem universal da fúria. Foi nesse momento que Ricardo percebeu. O zumbido da festa não havia retornado como ele esperava. O silêncio no salão era pesado, anormal. Ele se virou, irritado, e a cena o atingiu. A cozinheira no microfone, o pianista com as mãos prontas para atacar as teclas, a plateia em silêncio absoluto olhando para o palco. A expressão de irritação em seu rosto se transformou em fúria. Ela estava o desafiando. Depois de tudo, ela ainda ousava desafiá-lo. "Mas o que você pensa que está fazendo?" ele gritou, a voz amplificada pelo microfone de lapela que ele ainda usava. O som fez a plateia pular de susto. "Eu disse que o show acabou! Saia já daí!" Ele começou a marchar em direção ao palco, um rosnado no rosto, pronto para arrastá-la para fora fisicamente. O pânico explodiu no salão. Miguel viu o CEO se aproximando. Ele tinha, no máximo, 2 segundos. Ele olhou para Lina, um último questionamento em seus olhos. "Tem certeza?" Ela respondeu não com um aceno, mas com uma inspiração. Um som agudo e profundo, o fole de seu corpo se enchendo de ar, de combustível, de fúria. O salão inteiro prendeu a respiração com ela.
Ricardo estava a 3 passos do palco. Era agora ou nunca. Era agora ou nunca. Antes que o pé de Ricardo Vargas pudesse tocar o primeiro degrau do palco, os dedos de Miguel caíram sobre o piano. Não foi uma melodia. Foi uma explosão. Os acordes iniciais da área da Rainha da Noite são uma tempestade, uma fanfarra dramática e furiosa que encheu o salão com uma parede de som. A agressividade da música foi tão inesperada, tão incongruente com a imagem da mulher silenciosa no palco, que o próprio Ricardo parou por um instante, o cérebro tentando processar aquela dissonância. Aquele segundo de hesitação foi tudo o que Lina precisou. Naquele instante, comprado pela bravura de Miguel, ela terminou de armar sua armadilha. A preparação não foi física, foi espiritual. Ela fechou os olhos, não para se esconder do mundo, mas para enxergá-lo com mais clareza. Ela puxou para si a energia daquele salão. Cada risada zombeteira, cada olhar de desprezo, cada sussurro cruel, ela os absorveu, não como veneno, mas como combustível. A humilhação que quase a afogou agora era o ar em seus pulmões. A raiva que sentiu por Ricardo, antes uma faísca, agora era uma fornalha. Ela visualizou a cara dele, o sorriso condescendente, a satisfação em seus olhos ao vê-la quebrar. Ela se lembrou dos anos de sacrifício, das noites mal dormidas, do sonho que ela enterrou em nome do dever. Ela empilhou tudo isso em uma pira funerária dentro de sua alma. A área que ela estava prestes a cantar seria a chama que incendiaria tudo. Este não seria um ensaio, seria um exorcismo. Ela não ia apenas cantar a fúria da Rainha da Noite, ela seria a fúria da Rainha da Noite. O último obstáculo era ela mesma. O corpo, que se lembra do medo melhor do que a mente. A garganta, seca e apertada pela ansiedade. As mãos, que tremiam e suavam ao redor do microfone. O fantasma de cada professor de canto que lhe disse que aquela área era para os deuses da música, não para meros mortais. E, claro, o obstáculo físico de Ricardo Vargas, que, recuperado do choque inicial, agora subia os degraus do palco, o rosto vermelho, os lábios proferindo uma ordem silenciosa e furiosa. Pare com isso. Lina não o olhou. Seu mundo inteiro se resumia ao homem no piano. Miguel a guiava através da introdução tempestuosa, seus olhos fixos nos dela, um general comandando seu soldado para a batalha. O improviso de Lina foi não lutar contra o medo, mas usá-lo. Ela cravou as unhas na base do microfone, transformando o tremor em um ponto de ancoragem. Ela aceitou a secura na garganta, sabendo que a primeira nota poderia rasgar ou falhar, e decidiu que mesmo uma nota quebrada seria mais honesta que o silêncio. A introdução do piano chegou ao fim. Ricardo estendeu a mão para agarrar o braço dela. O salão prendeu a respiração coletivamente, esperando o confronto, a briga, o escândalo. Houve uma fração de segundo de silêncio absoluto, o espaço entre o raio e o trovão. E naquele silêncio, Lina abriu a boca e libertou a tempestade. A primeira nota. Não foi um som humano, foi um clarão, uma lâmina de som puro, afiado, que cortou o ar e o barulho. A nota subiu, 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 muito além do que qualquer um esperava. Uma demonstração de poder tão chocante que parou Ricardo Vargas no meio do movimento. A mão a centímetros do braço dela. Ele congelou. A plateia inteira recuou em suas cadeiras, como se atingida por uma onda de choque. A armadilha não estava mais sendo armada. Ela havia sido disparada. E a primeira vítima foi o silêncio. A primeira nota de Lina foi uma bigorna caindo em uma sala de vidro. O choque foi tão profundo, tão absoluto, que por um instante Ricardo Vargas esqueceu como se mover. O plano dele, tão perfeitamente cruel, havia se desintegrado no ar. A mulher que ele tentou transformar em piada estava empunhando uma arma que ele não sabia que ela possuía. O pânico subiu por sua garganta, mas anos de arrogância e poder criaram um escudo quase impenetrável. Ele não podia perder, não ali,
não daquele jeito. E então ele fez a única coisa que um homem como ele poderia fazer. Ele fingiu que aquilo era parte do plano. Lentamente, ele abaixou a mão que estava estendida para agarrá-la. Ele forçou um sorriso lento e presunçoso em seus lábios. Virou-se para a primeira fila, para seus diretores que o olhavam com espanto, e deu uma piscadela teatral, como um mágico revelando o coelho na cartola. Sua expressão dizia: "Viram? Surpreendente, não? Fui eu que descobri isso." Ele recuou para a lateral do palco, encostando-se na parede como se fosse o dono do teatro, o generoso patrono das artes que havia dado uma chance a uma humilde desconhecida. Ele cruzou os braços, um rei observando uma de suas serviçais executar um truque. Ele sussurrou para Jonas ao seu lado, a voz alta o suficiente para ser ouvida por perto. Impressionante, não é? Eu disse que ela tinha algo especial. Ele estava cooptando o milagre dela, tentando desesperadamente se reposicionar, não como o vilão, mas como o descobridor. Em sua mente, ele ainda estava no controle. Era apenas um pequeno desvio no roteiro. Ele esperava, com uma certeza quase religiosa, que ela falhasse. Aquela área era uma montanha, e ela, uma cozinheira. Ela iria escorregar e cair, e ele estaria lá para rir. Foi quando a primeira prova foi apresentada. Após aquela primeira nota suspensa no ar, a voz de Lina não hesitou. Ela mergulhou na cascata de notas que compunham a primeira estrofe da área. Não eram apenas notas, eram projéteis, uma torrente de estacatos, cada um perfeitamente articulado, soando como diamantes sendo atirados contra uma parede de aço. A velocidade, a precisão, a fúria contida em cada som era algo que transcendia um simples talento. O salão, antes barulhento e caótico, agora estava mais silencioso que uma tumba. Garçons pararam com garrafas de champanhe no ar. Conversas morreram no meio de uma palavra. As pessoas se inclinavam para a frente em suas cadeiras, os olhos grudados na pequena figura no palco que estava produzindo aquele som colossal. O sorriso de Ricardo começou a parecer uma careta. Estava mais rígido. A performance dela era muito melhor, muito mais poderosa do que ele imaginara. Ele se inclinou novamente para Jonas, a necessidade de controlar a narrativa se tornando desesperada. Sorte de principiante, ele sibilou, tentando soar entediado. É pura emoção, sem técnica. Ela vai se cansar, vai engasgar na segunda parte. Ninguém consegue sustentar essa intensidade. Ele tentava envenenar a percepção daqueles ao seu redor, tentando convencê-los e a si mesmo de que o que estavam vendo era uma fraude prestes a ser exposta. E então, a segunda prova foi apresentada, e essa foi inegável. Lina chegou à seção mais infame da área, a lendária escada de Fá agudos, um feito olímpico de controle vocal. E ela não apenas a cantou, ela a executou. Ela não subiu a escada, ela a demoliu. Sua voz não vacilou. Ela se tornou mais forte, mais brilhante, cada nota mais alta que a anterior. Um raio sonoro que parecia fazer o ar vibrar. E no auge daquela demonstração de poder sobrenatural, ela abriu os olhos e os cravou diretamente nele. Através do salão, através da luz, o olhar dela o encontrou. E não havia medo, não havia súplica, havia apenas julgamento. O sorriso de Ricardo Vargas finalmente se quebrou. A máscara de controle caiu, e o que restou foi um homem pálido, chocado. A música não era mais um som de fundo, era uma acusação. A performance não era um entretenimento, era um ataque, e ele era o único alvo. Ele deu um passo involuntário para trás, afastando-se da intensidade daquele olhar, da fúria daquela voz. Ele não era mais o mestre de cerimônias. Ele era o réu, e o veredito estava sendo cantado para que o mundo inteiro ouvisse. A primeira nota de Lina foi uma bigorna caindo em uma sala de vidro. O choque foi tão profundo, tão absoluto, que por um instante Ricardo Vargas esqueceu como se mover. O plano dele,
tão perfeitamente cruel, havia se desintegrado no ar. A mulher que ele tentou transformar em piada estava empunhando uma arma que ele não sabia que ela possuía. O pânico subiu por sua garganta, mas anos de arrogância e poder criaram um escudo quase impenetrável. Ele não podia perder. Não ali. Não daquele jeito. Então, ele fez a única coisa que um homem como ele poderia fazer. Ele fingiu que aquilo era parte do plano. Lentamente, ele abaixou a mão que estava estendida para agarrá-la. Ele forçou um sorriso lento e presunçoso em seus lábios. Virou-se para a primeira fila, para seus diretores que o olhavam com espanto, e deu uma piscadela teatral, como um mágico revelando o coelho na cartola. Sua expressão dizia: "Viram? Surpreendente, não? Fui eu que descobri isso." Ele recuou para a lateral do palco, encostando-se na parede como se fosse o dono do teatro, o generoso patrono das artes que havia dado uma chance a uma humilde desconhecida. Ele cruzou os braços, um rei observando uma de suas serviçais executar um truque. Ele sussurrou para Jonas ao seu lado, a voz alta o suficiente para ser ouvida por perto. Impressionante, não é? Eu disse que ela tinha algo especial. Ele estava cooptando o milagre dela, tentando desesperadamente se reposicionar, não como o vilão, mas como o descobridor. Em sua mente, ele ainda estava no controle. Era apenas um pequeno desvio no roteiro. Ele esperava, com uma certeza quase religiosa, que ela falhasse. Aquela área era uma montanha, e ela uma cozinheira. Ela iria escorregar e cair, e ele estaria lá para rir. Foi quando a primeira prova foi apresentada. Após aquela primeira nota suspensa no ar, a voz de Lina não hesitou. Ela mergulhou na cascata de notas que compunham a primeira estrofe da área. Não eram apenas notas, eram projéteis. Uma torrente de estacatos, cada um perfeitamente articulado, soando como diamantes sendo atirados contra uma parede de aço. A velocidade, a precisão, a fúria contida em cada som. Era algo que transcendia um simples talento. O salão, antes barulhento e caótico, agora estava mais silencioso que uma tumba. Garçons pararam com garrafas de champanhe no ar. Conversas morreram no meio de uma palavra. As pessoas se inclinavam para a frente em suas cadeiras, os olhos grudados na pequena figura no palco que estava produzindo aquele som colossal. O sorriso de Ricardo começou a parecer uma careta. Estava mais rígido. A performance dela era muito melhor, muito mais poderosa do que ele imaginara. Ele se inclinou novamente para Jonas, a necessidade de controlar a narrativa se tornando desesperada. "Sorte de principiante", ele sibilou, tentando soar entediado. "É pura emoção, sem técnica. Ela vai se cansar, vai engasgar na segunda parte. Ninguém consegue sustentar essa intensidade." E tentava envenenar a percepção daqueles ao seu redor, tentando convencê-los, e a si mesmo, de que o que estavam vendo era uma fraude prestes a ser exposta. E então, a segunda prova foi apresentada, e essa foi inegável. Lina chegou à seção mais infame da área, a lendária escada de Fá agudos, um feito olímpico de controle vocal. E ela não apenas a cantou, ela a executou. Ela não subiu a escada, ela a demoliu. Sua voz não vacilou. Ela se tornou mais forte, mais brilhante, cada nota mais alta que a anterior. Um raio sonoro que parecia fazer o ar vibrar. E no auge daquela demonstração de poder sobrenatural, ela abriu os olhos e os cravou diretamente nele. Através do salão, através da luz, o olhar dela o encontrou. E não havia medo, não havia súplica, havia apenas julgamento. O sorriso de Ricardo Vargas finalmente se quebrou. A máscara de controle caiu, e o que restou foi um homem pálido, chocado. A música não era mais um som de fundo, era uma acusação. A performance não era um entretenimento, era um ataque, e ele era o único alvo. Ele deu um passo involuntário para trás, afastando-se da intensidade daquele olhar, da fúria daquela voz. Ele não era mais o mestre de cerimônias. Ele era o réu, e o veredito estava sendo cantado para que o mundo inteiro ouvisse.
A última nota da área pairou no ar por uma eternidade, um planeta de som puro, antes de desaparecer em um silêncio tão profundo que se podia ouvir o gelo derretendo nos copos. Por 5 segundos inteiros, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era a respiração pesada de Lina no microfone, o som de uma guerreira após a batalha. O feitiço foi quebrado não por um aplauso, mas por um soluço. Uma mulher na primeira fila, esposa de um dos investidores, estava chorando abertamente, as mãos cobrindo a boca. Então, um homem na parte de trás soltou a respiração que estava segurando, um som audível de admiração. Um murmúrio varreu o salão, uma onda sísmica de descrença. Jonas, o vice-presidente que rira junto com Ricardo, olhou para o chefe, depois para Lina, e uma expressão de profundo nojo se formou em seu rosto. Ele sutilmente afastou sua cadeira da de Ricardo, um pequeno ato de traição que selou o destino do CEO. Na plateia, um homem de cabelos grisalhos e terno elegante levantou-se lentamente. Ele não bateu palmas. Ele apenas olhou para Lina com a reverência de um especialista reconhecendo um mestre. Sua atitude deu permissão ao resto. Um único par de mãos bateu palmas, depois outro e outro. Em 10 segundos, o salão inteiro estava de pé, e o silêncio se transformou em um trovão. A ovação era um rugido, uma explosão de emoção reprimida, uma onda de admiração por ela e de condenação por ele. Os funcionários do hotel, amontoados nas portas de serviço, choravam e aplaudiam, vendo a vitória de um deles contra o tirano. A plateia não estava apenas aplaudindo uma música, estava celebrando a justiça. A onda sonora da ovação atingiu Ricardo como uma parede de tijolos. Ele olhou para os rostos de seus convidados, de seus colegas, e não viu admiração por ele, mas desprezo. Ele estava encurralado, exposto, sua autoridade desintegrada. Em um último ato de desespero, ele correu para o segundo microfone, no púlpito. Sua voz, quando saiu, era estridente, quase um grito, lutando contra os aplausos. "Parem com isso, parem agora! Estão todos loucos! É uma farsa! Ela é uma cozinheira! Ninguém!" Suas palavras se perderam na tempestade de som. Ele tentou de novo, o pânico transformando seu rosto em uma máscara feia. "Isso foi uma brincadeira, uma piada. Ela está me enganando. A festa acabou, eu ordeno que parem." Mas ninguém o ouvia. Pior, aqueles que o ouviram se voltaram contra ele. Um homem gritou: "Tenha vergonha, Vargas." Outro gritou: "Cale a boca." Sua tentativa de reafirmar o poder apenas o tornou patético. Foi quando o homem de cabelos grisalhos se aproximou do palco. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que silenciou as pessoas ao seu redor. "Senhor Vargas", ele disse, "eu sou crítico de música há 30 anos. O que o senhor chama de brincadeira, eu chamo de um dos talentos mais puros que já vi. E o que o senhor fez esta noite foi a coisa mais cruel e desprezível que já testemunhei em um evento público." A denúncia, clara e profissional, foi a pá de cal. Ricardo ficou boquiaberto, sem palavras, completamente desarmado. Ele havia sido derrotado. Jonas, seu antigo aliado, levantou-se, caminhou até 2 seguranças e sussurrou em seus ouvidos. Os 2 homens corpulentos assentiram e começaram a se mover em direção ao palco, não para Lina, mas para Ricardo. O fim de seu reinado não foi uma batalha, foi uma remoção silenciosa. Durante tudo isso, Lina apenas observava. Ela não sorriu. Não havia triunfo em seu rosto, apenas um alívio imenso e exausto. Ela baixou o microfone. Enquanto Ricardo era escoltado para fora de sua própria festa, humilhado e derrotado, a ovação ensurdecedora começou a diminuir. Foi substituída por um novo silêncio. Um silêncio de respeito. Um silêncio de admiração. Um silêncio que pertencia inteiramente a ela. O silêncio que se seguiu à remoção de Ricardo foi mais profundo do que o silêncio anterior.
Era um vácuo preenchido por centenas de pessoas, processando o que tinham acabado de testemunhar. Lina permaneceu no palco, a respiração começando a se acalmar, o trovão em seu peito se aquietando. Ela olhou para as faces da multidão e, pela primeira vez, não viu um monstro, apenas pessoas, indivíduos, chocados, admirados, envergonhados. Com uma dignidade tranquila, ela deu um único e breve aceno de cabeça. Não foi uma reverência de artista, foi um adeus de sobrevivente. Miguel foi o primeiro a chegar até ela, subindo os degraus do palco, os olhos vermelhos de lágrimas. Ele não disse parabéns, ele não disse foi incrível. Ele pegou a mão dela e disse a única palavra que importava: obrigado. Em seguida, veio o crítico de cabelos grisalhos. Ele se apresentou como Arthur Monteiro. Em 30 anos, ele disse, a voz cheia de uma emoção genuína. Eu nunca vi nada parecido. Ele não pediu uma entrevista. Ele não a pressionou. Apenas estendeu um cartão de visita. O mundo precisa ouvir essa voz. Quando você estiver pronta, e nem um segundo antes, me ligue. Eu cuidarei de tudo. Lina olhou para o pequeno cartão, depois para o rosto dele e assentiu. O primeiro traço de um futuro que ela nunca ousou imaginar. E então, ela fez o que ninguém esperava. Ela entregou o microfone a um assistente de palco boquiaberto, virou-se e desceu do palco. A multidão se abriu para ela, um corredor de respeito se formando em seu caminho. Mas ela não parou para falar com ninguém. Ela atravessou o salão opulento, passou pelas mesas de linho branco e cristal e caminhou diretamente para a porta da cozinha. Ela não queria a adulação. Queria o santuário do seu antigo mundo. Ao entrar, a equipe da cozinha, seus colegas, explodiu. Não em gritos, mas em um aplauso silencioso e comovido. O chefe de cozinha, um homem duro que nunca lhe dera um elogio, apenas tirou o chapéu em um gesto de respeito supremo. Sem dizer uma palavra, Lina foi até seu armário, desamarrou o avental manchado, dobrou-o cuidadosamente e o colocou na prateleira. Então, ela saiu pela porta dos fundos, para a frieza da noite, deixando para trás o barulho, a festa, o fim de uma vida e o começo de outra. Dias depois, o contraste era absoluto. Em um tablet sobre uma mesa de café, a manchete de um grande portal de notícias brilhava. Escândalo em gala anual. CEO Ricardo Vargas renuncia após vídeo de humilhação viralizar. Abaixo, um pequeno vídeo mostrava Ricardo, com olheiras e barba por fazer, tentando entrar em um carro enquanto era cercado por repórteres. Ele rosnava, sem comentários, uma sombra patética do tirano que fora. O vídeo era curto, a notícia brutal e final. Corta. A cena seguinte era silenciosa e quente. Lina estava em um estúdio de gravação, um espaço elegante com paredes de madeira e um magnífico piano de cauda. Ela usava um suéter simples, não um uniforme. Ao seu lado, ao piano, estava Miguel. Sentado em uma poltrona, ouvindo com os olhos fechados, estava Arthur Monteiro, e ao lado dele, um dos produtores musicais mais lendários da indústria. Lina não cantava uma área de vingança. Cantava uma canção de ninar, uma melodia doce e melancólica que sua mãe cantava para ela, a voz cheia de uma ternura que fazia o ar vibrar. Quando a última nota desapareceu, o produtor abriu os olhos e havia lágrimas neles. Ele não fez um discurso. Apenas empurrou um contrato pela mesa. O mundo está esperando por você, Lina. Ela olhou para Miguel. Ele sorriu, um sorriso que dizia, eu sabia. Ela pegou a caneta e no papel onde se lia nome do artista, ela assinou seu nome. O nome que ela havia deixado em branco em uma ficha de emprego, agora era o início de tudo. Meses se passaram. A ascensão de Lina foi meteórica. O contrato se tornou um álbum aclamado, e o álbum, uma turnê com ingressos esgotados. Ela estava nos bastidores de seu primeiro grande show em um teatro histórico. A energia era elétrica, a tensão palpável.
Um jovem assistente de palco, não muito mais velho que um adolescente, correu em sua direção com uma bandeja de garrafas de água. Nervoso sob o olhar atento do diretor de palco, ele tropeçou. A bandeja voou, e as garrafas rolaram e bateram no chão aos pés de Lina, espalhando água por toda parte. O diretor de palco, um homem conhecido por seu temperamento explosivo, avançou como um touro. "Você é um completo idiota!" ele gritou, o rosto vermelho. "Olhe o que você fez! Você tem noção de quem ela é? Poderia ter se machucado, poderia ter estragado o vestido. Saia daqui! Está demitido!" O jovem ficou branco como cera, tremendo, gaguejando desculpas. A cena era um eco fantasmagórico. O mesmo abuso de poder, a mesma humilhação pública por um erro pequeno e acidental. A antiga Lina teria se encolhido, teria rezado para que o chão a engolisse. Mas a antiga Lina não existia mais. Com uma calma que silenciou a todos, ela deu um passo à frente e colocou a mão suavemente no braço do diretor. "Carlos, está tudo bem." A voz dela era baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. O diretor parou, chocado. Lina então se virou para o jovem assistente, ignorando a água em seus sapatos. E ela se ajoelhou. Não por humilhação, mas por compaixão. Ela o ajudou a juntar as garrafas, o silêncio quebrado apenas pelo som do plástico. Quando terminaram, ela se levantou, olhou nos olhos do rapaz e sorriu. "Não se preocupe. Acidentes acontecem com todos nós." Ela deu uma piscadela. Aquele simples ato de bondade, de quebrar o ciclo de abuso, era a prova final de sua transformação. Ela não havia apenas derrotado um tirano, ela havia se recusado a se tornar um. Ela finalmente havia encontrado sua verdadeira voz. Lina não encontrou apenas uma voz para cantar. Ela encontrou uma voz para viver. A jornada dela, da escuridão silenciosa de uma cozinha para a luz ofuscante do palco, é uma prova poderosa de que nosso maior talento não está escondido em nossas habilidades, mas na coragem que encontramos para usá-las nos momentos mais difíceis. A história dela nos lembra que dentro de cada um de nós existe um oceano de força, muitas vezes represado por anos de medo, dúvida e pelas vozes de um mundo que insiste em nos colocar em caixas pequenas e silenciosas. Lina foi chamada de a cozinheira, uma etiqueta projetada para limitá-la, mas ela se recusou a ser apenas um rótulo. Ela nos ensinou que a humilhação só tem o poder que damos a ela e que a verdadeira vitória não é sobre destruir nossos inimigos, mas sobre nos recusarmos a deixar que eles nos destruam por dentro. A transformação dela não terminou quando a música acabou. Terminou quando ela se ajoelhou para ajudar um estranho, provando que a força que encontrou não a tornou dura, mas sim mais humana. Quantos de nós temos um Ricardo Vargas em nossas vidas? Pode ser um chefe, um parente, ou até mesmo aquela voz crítica dentro de nossa própria cabeça que nos diz que não somos bons o suficiente, que devemos ficar quietos e que nossos sonhos são ridículos. Quantas vezes já deixamos a chance de falar, de cantar, de criar, de sermos nós mesmos, passar por medo do que os outros vão pensar? A história de Lina é um chamado para todos que já se sentiram pequenos, invisíveis ou silenciados. É um lembrete de que você nunca sabe o poder que tem, até que seja forçado a usá-lo. Queremos criar uma corrente de força aqui, agora mesmo. Se a jornada de Lina te emocionou e te inspirou a nunca mais silenciar sua própria voz, por favor, vá até a seção de comentários e escreva apenas uma palavra: sim. Um sim para a coragem, um sim para a resiliência, um sim para a crença de que até mesmo nos momentos mais sombrios, uma única nota de esperança pode mudar tudo. Cada comentário, cada curtida e cada compartilhamento transforma esta história de um simples vídeo em uma mensagem.
Uma mensagem que pode encontrar alguém que está, neste exato momento, se sentindo como Lina se sentiu na despensa, sozinho, com medo e prestes a desistir. Ao compartilhar esta história, você não está apenas divulgando nosso trabalho. Você está estendendo a mão para essa pessoa e dizendo a ela que ela não está sozinha. Você está ajudando a espalhar a ideia de que a dignidade não tem preço e que o talento pode florescer nos lugares mais inesperados. Se você acredita no poder de histórias como esta, que não apenas entretêm, mas também fortalecem e inspiram, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Prometemos continuar trazendo narrativas que desafiam, emocionam e nos lembram do poder extraordinário que existe dentro do espírito humano. Lembre-se sempre, sua voz importa. Use-a. Até a próxima história.